Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Clube de Matemática. Escolhi aprender matemática e hoje vamos trabalhar juros simples. A gente vai aprender tudo de matemática financeira. A gente vai começar com juros simples, depois a gente vai juros compostos e eu vou cada aula explicar esta matéria, este conteúdo. Depois a gente vai trabalhar acréscimo e depois descontos e como que cai em prova e concursos, beleza? Tranquilo? Então eu vou sumir da tela aqui e já vamos direto para a nossa aula. Olha só, então nosso curso de praxe, né, escolhi aprender matemática e vamos embora. O que a gente tem que saber sobre matemática financeira? A primeira coisa, quando tu abre um livro de matemática financeira que está inserido na matemática, fala sobre o quê? Fala sobre juros simples, beleza? Então tá aqui, ó. Vou pintar aqui para vocês, falar sobre juros simples. E o que é juros simples, Léo? Juros simples é o seguinte, galera, olha só. Vamos supor, tá, que eu tenho 100 reais, e eu quero colocar esse dinheiro, na poupança. Por quê, Léo? Porque é o seguinte, olha só. Vamos colocar uma linha do tempo aqui. Eu tenho 100 mangos, então tá aqui os meus 100 reais. E eu vou colocar esse dinheiro no Banrisul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, beleza? E vou deixar esses 100 reais por 2 anos. Por que, Léo, tu vai deixar esses 100 reais por 2 anos? Porque eu quero que esses 100 reais ele rentabilize e vire uma renda maior do que a renda inicial. Então vamos supor que esse aqui é o VI, né? No caso, o valor inicial, e nós vamos ter o VF, o valor final, beleza? 100 reais eu colocando aqui de entrada vai ser o que, galera? Vai ser o capital, já explicando antecipadamente, mas a gente vai trabalhar cada variável aqui. Mas esses 100 reais aqui vai ser o que? Não sei se tá bom aí a galera do Instagram, mas eu vou... Acho que agora ficou legal. Então assim, ó, galera, 100 reais é meu capital, é o valor que eu tô investindo, colocando na poupança, beleza? Sempre quando tu colocar um valor numa poupança, que eu não recomendo no caso, né, que nunca gera nada, Banrisul, Banco do Brasil, eu tenho conta do Itaú, tenho conta do Bradesco, beleza, enfim. O que vai acontecer? Tu vai ter um determinado tempo que tu vai deixar esse valor, vamos supor 2 anos aqui, vai ter uma taxa, no caso, que se eu não me engano, na poupança é 0,05% ao mês, ou seja, não rende basicamente nada, tu tem que ter uns 500 mil reais para cima para a poupança andar, beleza? Então, o que vai render, galera? Olha só, eu botei 100 reais por 2 anos, com uma taxa de 0,05% ao mês, a taxa é o I, tá, galera? Depois eu explico para vocês. Vai gerar o quê? Vai gerar um tal de juros, certo? E esses juros vai ser o quê? Vai ser o acréscimo do capital que gerou. Então, o que dá para explicar? Eu não quero dar spoiler, mas só para explicar para vocês. Quando tu coloca um dinheiro na poupança, é para quê? É para ele render. Render como? Com uma taxa, sempre vai ter uma taxa fixa, um determinado período de tempo, e nós vamos ter o quê? Os juros. E estes juros vai ser o que rentabilizou. Então, vamos supor que eu botei 100 reais hoje, dia 7 de dezembro de 2020, e 7 de dezembro de 2022 eu vou resgatar esse valor, só que não vai estar 100 reais, tá? Vamos supor que ele ficou 250 reais, certo? Então, o que é os juros? Os juros, no caso, seria o valor final menos o valor inicial, certo? Certo. Então, de juros aqui, eu tive quanto? 150, ou seja, eu apliquei 100 reais, mas eu retirei 250. Então, o que me ocasionou de juros foi a diferença entre o início e o término da operação bancária, tá? Isso cai muito em concurso público de bancos, beleza? Mas também vai cair na tua prova se tem juro simples, juro composto, se atira aqui, beleza? Agora, só para explicar para vocês, só para contextualizar, tá, galera? Mas o importante é a gente saber o seguinte, ó. Nós temos o capital. O que é o capital? O capital, no caso,
em muitas questões de concurso, chama-se investimento. Ah, a pessoa investiu R$ 1.500. Ou a pessoa, quer ver, ó, já vou dar um spoiler aqui, ó, emprestou valor nominal. Então aqui, ó, investimento, empréstimo, valor nominal, tudo se refere ao capital. E o capital, ele é chamado de C, beleza? Agora, temos o que? Nós temos o tempo. E o tempo é o período que fica essa grana, digamos assim, parada, entre aspas, nesta aplicação financeira. Então, vamos supor que neste exemplo fictício que eu coloquei aqui, que eu coloquei R$ 100 no Banrisul e depois de 2 anos eu tirei R$ 250, eu falei que foi 2 anos. Então, o tempo, tá? Só para convenção, ele é chamado, tá, de T, tá? Só por convenção, para a gente se situar aqui bem tranquilamente. Agora, galera, temos os juros. Os juros, o que é os juros? Olha só, se eu apliquei R$ 100 numa conta hoje, 7 de dezembro de 2020, querendo ficar por 2 anos, deixar aplicado esses R$ 100 e tirar 250 no final, então, de juros, me rendeu quanto? Me rendeu R$ 150. E os juros, ele é chamado de J. Beleza. E a taxa, Léo? A taxa, ela é chamada de I, tá? Leva isso aqui com vocês. DI. Por que I, Léo? Porque a taxa em inglês tem um nomezinho e é chamada de I. Qual o nomezinho? Não lembro e não faz importância. Mas o lance é saber que a letra I, tá, representa a taxa. E o montante? O montante seria, já vou colocar aqui para vocês, o montante é igual o capital mais os juros, ou seja, o valor final. O montante, no caso, neste exemplo que eu passei para vocês, é quanto? Olha só, qual que é o meu capital? Eu coloquei quanto no banco? R$ 100, beleza, então tá aqui, R$ 100, mais os juros, E quanto que deu de juros? No caso, ó, capital inicial 100 e o final foi 250. Mas quanto que teve de juros? E os juros é o valor final menos o valor inicial. No caso é 150. Então o montante é o valor total, ou seja, o valor que eu vou resgatar. É 100 mais 150, que é 250. Léo, mas então o valor final é a mesma coisa que o montante? Sim, é igual, é semelhante. Beleza? Agora a gente vai começar valendo matemática financeira. Fórmulas. Olha só, galera. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, acho que foi em 2017, eu tive uma turma da UFSM para o concurso aqui em Santa Maria, no presencial. E eu fiquei pensando, né, como que eu vou explicar essa fórmula para o cara não se esquecer, porque ia cair essa questão no concurso. Tinha ali juro simples e juro composto. E aí eu fiquei pensando, fiquei matutando em casa, né, tipo, era uns 2 dias antes da aula, eu fiquei matutando e eu pensei, bom, olha só, os juros é igual a cidade em inglês. Não sei muito inglês, né, praticamente não sei nada em inglês, mas eu sei que city é o quê? É igual a cidade em inglês. Tá, Léo, o que me ajuda nisso? Ajuda o seguinte, porque os juros é igual o capital multiplicado. Vou colocar um pontinho aqui que fica melhor. Multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Então essa é a primeira fórmula que tem que levar para a tua prova. Ah, Léo, tá no edital ali, juro simples, juro composto. Tá no edital matemática financeira, beleza. A primeira fórmula que tem que levar para a tua prova é isso aqui. Juros é igual a city. City é o quê? É cidade em inglês. Vou pintar isso aqui, vou deixar marcado no PDF para vocês. City é cidade em inglês. Então, os juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo, e a gente vai fazer muita questão desse tipo. Beleza. Outra fórmula que nós vamos ter que levar é essa aqui, ó. O montante, que no caso aqui seria
o nosso valor final, 250, é igual o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo, fecha parênteses. Também é uma outra fórmula, beleza? Essa é uma outra fórmula de juros, tá aqui, de juros simples. Então, o que cai, Léo? Cai os dois, tá? Os juros é igual a CIT. CIT é cidade, tu nunca vai esquecer. Então, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa é o I. E o montante? O montante é igual o capital vezes 1 mais I vezes T. Galera, anota isso aqui que vem muito em prova. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Beleza? Tranquilo. Léo, como é que cai na prova? Cai assim, ó. Olha só. Tá ao vivo, tá? Pelo Instagram. A partir do mês que vem a gente vai fazer um stream todo dia, direto pelo YouTube, ao vivo. Quem verá vai ver, porque não vai ficar salvo, tá? Mas enquanto isso, enquanto eu vou aprendendo o stream do YouTube, a gente vai fazendo pelo Instagram. Eu espero que quem esteja vendo esteja conseguindo acompanhar. Olha só. O exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Maria Flor emprestou R$1.000 a Aurora por 3 anos. Eu estou pintando só o que é importante, beleza? Durante esse período, a taxa de juros simples ou composto? Simples ou composto, porque a gente vai ter que saber isso aqui para usar na fórmula. Simples. A aplicada foi de 10% ao ano. Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Galera, olha só. Como que a gente resolve essa questão aqui? Vem com calma, olha só. Maria Flor emprestou R$1.000. Então, o capital, que é o nosso C, é R$1.000, beleza? Emprestou R$1.000 a Aurora por 3 anos. Então, o período é 3 anos. Vem comigo. Durante esse período, a taxa de juros simples aplicada foi de 10% ao ano. E a taxa, a gente sabe que agora, que a taxa ela é simbolizada pela letra I. É quanto? 10% ao ano. E também, no caso, ao ano, dá para tu fazer o seguinte, ó, A.A, que é a abreviação de ao ano, beleza? Qual é o montante? Então, vou colocar aqui, ó, bem grandão, ó, qual é o montante? Não sabemos, ó, ponto de interrogação. Desse empréstimo ao final de 3 anos. Então, galera, o que ele quer saber? Ele quer saber o montante. Olha só, se lembra daquela, no início da nossa aula, olha só, o capital, ó, eu emprestei para o banco R$100, num período de 2 anos, com uma taxa de 0,05% ao mês. E o montante, o valor final deu R$250, beleza? Como que tu encontra isso aqui? Olha só. Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Lembra, galera? Os juros é igual a CIT, cidade em inglês. Ou seja, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Outra fórmula, o montante, que é igual o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Estas são as nossas fórmulas do juros simples. Tem mais uma, Léo? Tem. O montante é igual o capital mais o juros. Beleza? Então, olha só. Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Dá para tu fazer de várias formas. A primeira, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. O juros é igual a CIT, que é a cidade em inglês. Ou seja, capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando, galera, a gente tem que levar agora na tua prova o seguinte. Olha só. O tempo e a taxa, eles têm que estar no mesmo período. Galera, isso aqui é maior... Olha, eu dou aula por 5 anos. E isso aqui é o maior erro no juros simples e juro composto. O cara sabe fazer. O cara sabe a fórmula. E o cara não converte. Como assim, Léo, não converte? Olha só. O tempo está em que período aqui? Está em anos. Tá. E a taxa? Está em que período aqui? Está em ano. São iguais? São. São equivalentes? São. Então, mantém.
Mas se não tivesse, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que converter ou o tempo ou a taxa, um ou outro. Ou seja, se o tempo fosse em mês, a taxa tem que estar em mês. Se o tempo for em, vamos supor, em trimestre, a taxa tem que estar em trimestre. Então, esta conversão aqui que atrapalha a gurizada. Mas o importante é saber o seguinte, tá igual aqui, em cima e embaixo? Tá, beleza. Então, o que tu faz? Olha só, os juros é igual a CIT. Nós temos o capital, nós temos a taxa e nós temos o tempo. Beleza. É só colocar direto. O capital é quanto? É 1.000. Vamos colocar aqui. 1.000 vezes. A taxa é 10%. É para colocar direto 10%, galera? Não, galera. O 10% eu vou ter que converter isso aqui em número decimal. Ou seja, 10%, para nós tirarmos esse porcento, a gente vai ter que dividir isso aqui por 100. Isso aqui está no Clube de Matemática, na aula de porcentagem. Acho que tem 1, 2 ou 3 aulas de porcentagem aí, tá? No curso de vocês. Vezes o tempo. O tempo é quanto? 3. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Show de bola. O que dá para fazer? Olha só, juros que é igual. Esse zero em cima, eu corto com esse zero de baixo. Esse zero que está aqui, eu corto com esse zero que está aqui. Ficou quanto? Ficou 100 vezes 3. E 100 vezes 3 vai dar 300. É a resposta? Não, gurizada. Não. Isso aqui é o quê? Nós achamos o quê? Os juros. E a gente sabe o quê? A partir da aula de hoje, a gente sabe que o montante é igual o capital mais o juros. E quanto que é o capital dessa questão aqui que ela falou? R$1.000. Então vai ficar aqui, ó, R$1.000 mais os juros é quanto? Nós achamos 300. Então 1.000 mais 300, 1.300. Resposta da nossa questão. Dá para fazer dessa forma, então, tu pegar os juros é igual a cidade em inglês, city. Pegar o capital, pegar a taxa, pegar o tempo, verificar se o tempo e a taxa estão na mesma equivalência periódica, no caso de período, tá? E aí, nós acharmos os juros e somarmos com o capital e a gente vai encontrar o quê? O montante. Léo, beleza, dá para ser mais direto? Dá. Vou apagar aqui e vou fazer com uma outra fórmula para vocês verificarem que também fecha. Quer ver? Ó? Vamos apagando aqui. Vamos aproveitar, os dados estão ali. Então vamos lá. Ele quer o quê? Ele quer o montante, certo? Ele quer o montante, beleza. Qual outra fórmula? Então essa aqui, ó. O montante é igual o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, olha só. O montante é igual o capital. Quanto que é o capital? R$1.000. Vezes, abre parênteses, 1 mais. A taxa é quanto? É 10%. Só que no caso é 10 dividido por 100. Vai ficar 0,10 vezes o tempo. O tempo é 3. A gente verificou que é ano em cima, ano embaixo, então tá tranquilo, beleza? Então ficou R$1.000 vezes 1 mais, aí que tá, olha, gurizada, primeira multiplicação depois da soma. Primeira multiplicação depois da soma. 1 mais 0,10 vezes 3 ficou 0,30. Então, montante igual 1.000 vezes, olha só o que está dentro do parênteses, 1 mais 0,30. Vai ficar 1,30 ou 1,3. Aí é só multiplicar. Vai ficar assim, ó, 1.000 vezes 1,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Pulou uma casa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Só somar. Sei que tá torto, mas vamos lá. 0, 0, 0. 3, 1. Quantas casas depois da vírgula tem aqui? Uma, porque é 1,3. Então eu corto uma casa. Ficou quanto? 1.300. Então o montante, 1.300. Mesma coisa, pessoal. Ó, mesma coisa.
Só que nesta fórmula tu encontra direto o montante. Sendo que na outra, você encontra, eu sou gaúcho, né? Mas todo mundo fala assim, não, fala você, né? Então tu encontra 1.300 aqui, sendo que no outro tu encontra os juros, e do juros só soma do capital e fecha o BRIC, e tu mata a questão, e tu vai ser servidor público, e é isso aí, beleza? Agora, a segunda questão, tá? Para quem está acompanhando, eu não estou vendo se tem gente ou não acompanhando o Instagram, mas eu vou ler com vocês porque deve estar pequeno aqui. Olha só. Qual é o juro simples? Juro simples. Então tu já sabe que é uma fórmula ou outra desta aqui, ó. Tá? Vamos lá. Qual é o juro simples produzido por um capital de 1.200 aplicado durante 1 ano e meio a taxa de 4% ao mês. E agora, como é que a gente desenrola essa questão aqui? Como é que a gente abre ela? Olha só. É tranquilo, pessoal. Olha só, o que tem que saber? A fórmula. Mas a fórmula, olha, 90% tu faz com essa fórmula aqui, ó. Juros é igual a cidade em inglês. O que é cidade em inglês? É city. E city é o quê? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Olha só, vem comigo. Qual é o juro simples? Produzido por um capital de 1.200. Então, o capital é 1.200, que é o nosso C. Aplicado durante 1 ano e meio. Então, o tempo, vou colocar aqui, ó, 1 ano e meio. A taxa de 4% ao mês. A gente sabe que a taxa é simbolizada pela letra I, 4% ao mês. Eu vou abreviar, tá? Ao, DA, mês, M. Beleza? Tranquilinho até aqui? Show, né? Show de bola. Agora, olha só. O que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei para vocês que o tempo cronológico, tanto do tempo quanto a taxa, eles têm que estar ajustado, equivalente, semelhantes, iguais? Lembra disso? Sim, Léo. Até aqui eu lembro, beleza. Então, olha só. A taxa, ela está a 1 mês. A taxa, certo? E o tempo? Bom, o tempo ele falou 1 ano e meio. Então, a gente vai ter que passar isso aqui para mês, certo? Então, olha só, 1 ano tem quantos meses? 12. 1 ano e meio, ou meio, no caso, é a metade do ano. A metade do ano é 6. Então, 12 mais 6, 18 meses. 1 ano e meio tem 18 meses. Beleza? Tranquilo. Então, é só colocar na fórmula do CIT, que é cidade em inglês. Juros é igual capital, que ele nos passou, que é 1.200, vezes a taxa, que é 4%, mas no caso tu não pode colocar o 4%, a porcentagem, você vai ter que pegar o 4 e dividir por 100, vezes o tempo, que no caso agora a gente converteu 18. Tranquilo? Léo, por que 18? Porque tanto o tempo quanto a taxa tem que ser iguais. Tranquilo? Beleza. O que dá para fazer? Olha só. Está multiplicando tudo e o 4 ele está dividindo por 100, uma fração. Como está multiplicando, esse zero com esse zero de cima, eu posso cortar com os dois zeros de baixo, certo? Então vai ficar como? Vai ficar 12 vezes 4. Se tu multiplicar 4 vezes 2 vai dar 8 e 4 vezes 1 vai dar 4. Vezes 18. E isso nós vamos encontrar o quê? Os juros, certo? Então vai ficar 48 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 4, 32. Mais 6, 38. Pulo uma casa, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. Beleza? Agora é só somar. 4 com nada, 4. 8 mais 8, 16. Vai 1 para cima. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. 864. 864 é os juros de uma aplicação de um capital de 1.200 aplicado durante 1 ano e meio a taxa de 4% ao mês. Beleza? Tranquilo? Show! Agora, galera, agora a gente vai trazer, eu trouxe para vocês questões de concurso público. Questões de concurso público.
questões muito mega importantes. Olha só, questão de 2019, questão de 2020, questão de 2020 e questão de 2020. Sendo que estamos no dia 7 de dezembro de 2020, pela pandemia, né, você sabe que não teve muito concurso público. Então, não foi fácil achar. Essas questões foram basicamente no início, até março, beleza? Depois a gente viu que parou, travou os concursos públicos, beleza? Então, olha só. Como que a gente resolve uma questão? Ó, caiu na banca objetiva, Prefeitura de Viaduto, Rio Grande do Sul, para técnico em enfermagem, tá? Então, essa é a questão, tá? Tá no edital ali, matemática financeira, juros simples, a gente vai ter que desenrolar. O que caiu? Olha só, vamos com calma, vamos tranquilo. Uma conta com valor nominal de 292 foi paga com atraso de 6 meses. Sabendo-se que a taxa de juros simples mensal é de 4%, qual o valor total pago por essa conta? Então, galera, olha só, vamos desmitificar esta questão aqui, este enunciado. Vamos desmitificar. Uma conta com valor nominal de 292, no caso, é o nosso capital, R$ 292. Foi paga com atraso de quanto? Quanto tempo? 6 meses. É o nosso período, é o nosso tempo. 6 meses de atraso, esta conta foi paga. Essa conta foi paga. Era 292, certo? Sabendo-se que a taxa de juros simples mensal é de 4%, então a taxa é de 4% mensal, então eu vou colocar aqui A.M, ao mês, estou abreviando, tá? Qual o valor total pago por essa conta? Qual o valor total pago por essa conta? No caso, é o valor final. Lembre-se, o valor final, nesse exemplo fictício que eu falei aqui da conta do Banrisul aqui, é o nosso montante, certo? Então, olha só. O que ele diz? Ele diz o seguinte, tu tinha um boleto de R$ 292, só que tu pagou esse boleto com atraso de 6 meses, certo? Tu vai pagar juros, ok? Ok. A taxa de juros é de 4% ao mês. Qual o valor total pago por essa conta? Como que a gente pode abrir essa questão? A gente pode abrir essa questão nesse formato, ó. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é igual. Por quê? Porque olha só, ele quer saber o valor final. E o nosso valor final é a mesma coisa que o montante é igual ao capital mais o juros. E o capital é quanto? 292. Então é só achar os juros e somar. Vamos lá. O capital é quanto? 292 vezes a taxa. A taxa é quanto? 4% ao mês. Eu posso colocar o 4% direto? Não. Eu tenho que dividir isso aqui por 100 vezes o tempo. O tempo é quanto? 6. Agora, galera, a gente tem que verificar o seguinte. Eu verifiquei antes, mas eu não falei para vocês. O tempo e a taxa, eles têm que estar correspondentes ao mesmo período, certo? Então, se é mês em cima, é mês embaixo. Ou seja, 6 meses, taxa de 4% ao mês. Beleza. Então, a gente não precisou modificar. O que dá para fazer aqui? Olha, galera. Dá para fazer o seguinte, ó. Vai ficar muito mais fácil? Não. Mas eu faria o seguinte, ó. 292, que é o capital, vezes 4 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,04 vezes 6, certo? O que tu fez, Léo? Eu só dividi o 4 por 100. Por que é 0,04? Porque tem 2 zeros, então tem que ter 2 casas depois da vírgula, beleza? Então, olha só. 0,04 multiplicado por 6, ó, vou multiplicar por 6, vai ficar 6 vezes 4, 24. 6 vezes 0, 0, mais 2, 2. 6 vezes 0, 0. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, 2 casas direita para esquerda. Vem uma, vem 2. Ficou 0,24. Então, juros é igual
292 vezes 0,24. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. 292 vezes 0,24. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Pula uma casa. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 2, 18. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Ficou como? Olha só. 8 com nada, 8. 6 mais 4, 10. 8 mais 1 mais 1, 10. 5 mais 1 mais 1, 7. Ficou 7.008. Só que tem que verificar o seguinte, ó, é 0,24. Quantas casas temos depois da vírgula? 2. Então tu corre 2 casas da direita para a esquerda. Então vem uma, vem 2. Então ficou 70,08. Léo, o que tu achou? A gente achamos é ótimo, né? A gente achou os juros, 70,08. Beleza? E o que a gente sabe? A gente sabe que o montante é igual ao capital mais juros. Ou seja, o montante é igual o capital, 292, mais o juros, 70,08. Vamos somar isso aqui? Vamos somar isso aqui. Eu vou apagar aqui para dar espaço. Olha só. Como que soma isso aqui? No clube de matemática, eu vou também colocar... Esse clube vai ser infinito, tá, galera? Então, assim, ó, você que está me assistindo aí na plataforma da Hotmart, esse clube vai ser infinito, tá? Você que adquiriu com esse preço legal, aproveita, tá? Porque eu vou trabalhar toda a matemática, tá? Do primeiro ensino fundamental e do nível médio. Em resumo, é isso, tá? Então, olha só. 292 somado com 70,08. Como não tem nada aqui, eu vou colocar zeros. Isso aqui também o pessoal me pede muito, então eu vou fazer uma aula também só de adição, subtração, tá? 8 com 0, 8. 0 com 0, 0. 2 com 0, 2. 9 com 7, 16. 2 mais 1, 3. 362,08. Não é magia, é pura tecnologia. Capaz, né, galera? 362,08. Resposta D de Dinamarca. Beleza? Show, show. Então, quem fez esse concurso, banca objetiva para técnico em enfermagem, fechou essa questão. E eu posso te dizer, galera, eu posso dizer assim, ó, 5 anos de professor, estou com 32, comecei com 27 anos de aula. Muita galera tranca no meio do caminho, tá? Então, indo devagarinho, devagarinho, a gente fecha. Então, D, Dinamarca, beleza? Questão 2, olha só, para falar que está bem atualizado, Fundatec 2020, Prefeitura de Santiago do Sul, uma prova de nível superior, beleza? Vou pegar uma aguinha aqui e já volto. Então, uma questão da Fundatec 2020. Prefeitura de Santiago do Sul, Santa Catarina, Ciência Social, uma prova de nível, eu vou colocar aqui para falar assim, ó, Léo, eu vou fazer uma prova para auditora, tá? Muitos me escrevem. Da Receita. O salário é inicial é 20 mil. Ai, é impossível. Impossível nada. Impossível está na tua cabeça. Não é impossível. Olha só. Nível superior. Fala o seguinte. Qual o montante que será produzido por uma aplicação sob regime de juros simples de um capital de R$4.000 a uma taxa trimestral de 6% durante 5 meses? Agora complicou. Complicou nada, galera. Olha que tranquilidade. Vem comigo. Qual o montante
qual montante. Ó, montante. Espera aí que eu peguei marca-texto. Qual que é o montante? Não sabemos. Ponto de interrogação. Que será produzido por uma aplicação sob regime de juros simples de um capital de R$4.000 a uma taxa trimestral, taxa a gente sabe que é o nosso I, de 6%. Taxa trimestral, galera, eu vou colocar aqui, ó, A.T, ao trimestre, durante 5 meses. E agora, galera, como que a gente sai dessa? Olha só, eu falei para vocês no início da aula, que a gente, tô tentando pegar uma cor amarela aqui, que a gente tem que, na taxa e no tempo, eles têm que ser iguais, certo? Eles têm que ser iguais. A taxa aqui está ao trimestre e o tempo está em meses. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que converter ao trimestre em meses, certo? Ao trimestre em meses. Então, olha só. Eu vou puxar aqui para ficar melhor. A taxa é 6% ao trimestre. Eu vou ter que substituir essa taxa para ficar igual ao tempo, ao mês. E como é que a gente substitui? Olha só. Quantos meses tem um trimestre? Léo, um trimestre tem 3 meses. E eu tenho que deixar essa taxa equivalente aos meses. Então, os 6%, que no caso seria 6% ao trimestre, eu vou ter que dividir por 3 para deixar ao mês. Então, 6 dividido por 3, 2. Então, essa taxa vai ficar 2% ao mês. Beleza? Tranquilo. E agora, como é que a gente faz? Quer saber o montante? Qual montante que será produzido por uma aplicação sob regime de juros simples? O que dá para fazer aqui? A gente sabe o quê? Que os juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é igual a city, cidade em inglês. Vou tomar uma água aqui. Então, os juros é igual. Quanto que é o capital? Bom, a questão falou que é 4.000. Quanto que é a taxa? Bom, a taxa eu tive que converter de trimestre, eu tive que passar para meses. Então, um trimestre tem 3 meses. Então, 6 dividido por 3, 2. Ficou 2%. Então, é 2 dividido por 100. Vezes o tempo. O tempo é quanto? 5 meses. Beleza. O que dá para fazer? Dá para fazer o seguinte, ó. Esse zero com esse zero, eu posso cortar com os dois zeros de baixo, certo? Certo. Ficou o quê? Ficou 40 vezes 2 vezes 5. Juros é igual 40 vezes 2, 80. 80 vezes 5. Juros é igual 8 vezes 5, 40. Mais um zero, 400. Então, ele pede o quê? Qual montante? A gente sabe que os juros é 400. E o montante é igual capital mais juros. O capital é quanto? 4.000. Quanto que é os juros? Nós achamos 400. 4.000 mais 400, 4.400. Então, resposta nesse concurso 2020, questão quentíssima. Fundatec, Assistente Social, Prefeitura de Santiago do Sul, cargo Assistente Social. Resposta letra E, R$ 4.400. Beleza, galera? Vamos para mais uma. Fala o seguinte, ó. Se vocês estão acompanhando no Instagram, deve estar pequenininho, mas vamos lá.
2020, Banca Vunesp, Prefeitura de Morro Agudo, São Paulo, para agente de licitações, tá? Um concurso em nível médio. Um empréstimo de R$ 1.300, ou seja, voltando aqui, tudo que falar sobre empréstimo, valor nominal, investimento, tudo se refere ao capital, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Um empréstimo de 1.300, realizado a juros simples, com prazo de 8 meses, teve como juros total o valor de 260. A taxa de juros anual cobrada nesse empréstimo foi de A, B, C, D, E. 25%, 30%, 35%, 40% ou 45%. Como é que a gente resolve isso aqui? Olha só. Pelo início, um empréstimo de R$ 1.300, que é o nosso capital, com prazo de 8 meses, nosso tempo. Teve como juros total o valor de 260. Juros, 260. A taxa de juros anual cobrada nesse empréstimo foi de... A taxa de juros, a gente sabe que a taxa é o nosso I. E ele fala, eu vou escrever até aqui, taxa de juros anual, ou seja, de ano, beleza? Deixa no cantinho que tu vai entender. O que eu expliquei para vocês no início? Que o tempo, ele tem que ser equivalente à taxa. O tempo é de quanto? 8 meses. E a taxa é de quanto? Ou seja, a taxa ele quer saber, a porcentagem. Está em anual, em ano. O que a gente vai fazer? Olha só. A gente sabe que juros é igual a CIT, cidade em inglês. Os juros é 260, que é igual o capital. Quanto que é o capital? 1.300. Vezes a taxa que nós vamos encontrar, vezes o tempo. Quanto que é o tempo? 8 meses. Tranquilo? Beleza. 260, que é igual 1.300 vezes 8, vamos multiplicar isso aqui. 1.300 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. 10.400 vezes I. Certo? Esses 10.400 multiplicando, eu vou passar para baixo dividindo. Vai ficar 260 dividido por 10.400. O que tu vai achar, Léo? A gente vai encontrar a taxa, certo? Ele pede a taxa. Esse zero com esse zero eu posso cortar, então ficou 26 dividido por 1.040 igual a I. Até aqui tranquilo? Tudo tranquilo, né? Beleza. Vai ficar como? Vai ficar 26 dividido por 1.040. 26 dá para dividir por 1.040? Não, eu ponho um zero e ponho um zero. 260 posso dividir por 1.040? Não, então eu ponho uma vírgula e ponho um zero. Sim? Sim. Agora, 1.040... Para caber nos 2.600, eu vou multiplicar 1.040 vezes 2. 2 é 0, 0. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Deu 2.080. Então, 2 vezes 1.040 vai ficar 2.080. Agora a gente vai ter que subtrair isso aqui. 0 com 0, 0. 0 com 8 não dá, peço emprestado para o 6 que fica 5. 10 menos 8, 2. 5 menos 0, 5. 2 menos 2, 0. E eu acrescento um 0 aqui, 5.200. Se nós multiplicarmos 5 vezes 1.040, vai voltar para
5.200. Tranquilo? Tranquilo. O que nós encontramos? Nós encontramos o seguinte, que 0,25 é a nossa taxa, certo? É a nossa taxa. Só que ela é a nossa taxa ao mês. Ao mês. Ela é a nossa taxa ao mês. E a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que multiplicar esse 0,25 por 12. Por que por 12? Porque nós queremos encontrar a taxa anual. E um ano, ele equivale a quantos meses? A 12 meses. E nós encontramos a taxa mensal. Por quê? Porque nós colocamos no valor do CIT, no caso, na equação, na fórmula, melhor dizendo, na fórmula, 8 meses. Então, 0,25 vezes 12 vai ficar assim, ó, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 0, 0. Pula uma casa, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Acho que vai aparecer na tela, ó, 0, 5 mais 5, 10, 2 mais 1, 3, e este aqui é o 0, fica o 0 aqui também. Agora, a gente tem que ver o seguinte, quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, tu vai correr 1, 2. Ficou 0,3. 0,3. Só que a gente vai multiplicar isso aqui por 100. A gente vai multiplicar isso aqui por 100 para chegar na porcentagem. E aí a gente vai correr uma casa aqui e outra casa aqui vai acrescentar um 0. Então vai ficar 30%. 30%. Então, na realidade, o que a gente fez aqui? Ó? A taxa de juros anual cobrada nesse empréstimo foi de 30% e a resposta é B, Brasil. Beleza, galera? O que eu fiz aqui então? Manobra. Achamos a taxa em mês, só que ele pede a taxa de juros anual. Achamos 0,25, multiplicamos por 12 e depois convertemos, multiplicamos por 100 porque tínhamos 0,30, multiplicamos por 100 para ficar 30%. Beleza? Tranquilo aqui? Show! B, Brasil. Questão VUNESP 2020. E agora, galera? Agora é o seguinte, ó. Outra questão de 2020, banca. Fundatec, Prefeitura de Santiago do Sul, tá? A gente fez uma questão, ó, Prefeitura de Santiago do Sul, Fundatec, caiu juros simples, e numa outra prova, de um outro concurso, também caiu. E fala o seguinte: qual o valor dos juros? Não sabemos, vamos achar. Ponto de interrogação. Que será produzido em uma aplicação de juros simples com capital de 3.000 a uma taxa semestral de 6%, então a taxa 6% ao semestre, eu vou colocar A.S, vou abreviar, por um período de 8 meses. Primeira coisa que tu vê em matemática financeira, primeira coisa, bateu o olho, taxa e tempo estão em períodos iguais, equivalentes? Não. Por quê? Porque a taxa está ao semestre, o tempo está ao mês. O que tem que fazer? Temos que converter 6% ao semestre, um semestre, a gente vai ter que converter para meses, tá? Tem que ser igual. Um semestre equivale a 6 meses. Confere comigo? Um semestre equivalente a 6 meses. Então, a taxa de 6%, eu vou dividir o 6% ao semestre, vou dividir isso aqui por 6. E vai ficar 6 por 6, 1. Ficou 1% ao mês. Então, 6% ao semestre. Um semestre tem quantos meses? 6 meses. Então, 6% dividido por 6
meses e fica 1% ao mês. Então, 1% ao mês, 8 meses, estamos falando agora de períodos iguais. Quer saber o que? O valor do juros. E o valor dos juros é igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos lá. Quanto que é o capital? Bom, no enunciado, na questão, falou que é 3 mil. Então, tá aqui. 3 mil. Vezes a taxa. A taxa é quanto? A taxa é 1% ao mês. Então, vai ficar 1 dividido por 100 vezes o tempo. O tempo é quanto? 8. Beleza. Agora, o que a gente faz? Só cortar. Os 2 zeros de cima, eu corto com os 2 zeros de baixo. Ficou o quê? No sexto, 30 vezes 8. 8 vezes 3, 24. Acrescento um zero aqui. 240. Letra D de Dinamarca. Galera, a aula de hoje foi isso. O que tem que levar para a prova? O seguinte. Juros simples. A gente tem que levar o quê? Acredito que uma das coisas mais importantes, além da fórmula, dessas duas fórmulas aqui, ó, tanto dessa quanto dessa, é saber que nós não podemos começar uma questão sem converter o tempo e a taxa. Eles têm que estar na mesma sintonia. Ou seja, se o tempo está em ano, a taxa tem que estar em ano. Se o tempo ele está... se a taxa está em mês, o que eu fiz aqui? 1 ano e meio, eu converti 1 ano e meio para meses, certo? Então, o mais importante é isso, tá? E depois, só vai, tá, galera? A gente fez questões muito recentes, tá? Não consegui achar mais questões de 2020, por causa, né, desse período que a gente vive hoje. Mas, antes da pandemia, teve esses concursos e eu consegui resgatar essas questões para a gente poder trabalhar e assim que vem... e assim que virar no teu concurso, tá, pessoal? Então, aquela frase, aquela máxima, muito obrigado, Deus abençoe você, os teus projetos, tua família, e aquela frase, Nelson Mandela, é impossível até acontecer. Fique com Deus, forte abraço e até mais.